Vamos dar continuidade então ao nosso seminário Israel Antiga e Moderna. E vamos aqui fazer mais uma comparação entre o Antigo Israel e a Moderna Israel. No texto de Levítico 22, 32 a 33, na Bíblia de Jerusalém, nós lemos assim: Não profanareis o meu santo nome, a fim de que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu, Yahweh, que vos santifico. Eu vos fiz sair da terra do Egito, a fim de ser o vosso Deus. Eu sou Yahweh. Então aqui nós vemos que Deus ele se identifica, ele diz que não quer que o seu santo nome seja profanado, e ele diz qual é o seu nome, Yahweh. É lógico que aqui foi uma transliteração que foi feita, porque o correto é o tetragrama Yud Re Vav Re, YH, no nosso alfabeto, né? YHWH, e no alfabeto hebraico Yud Re Vav Re. Essas 4 letras, né, que significam eu sou, porque Deus é o único que é, nós não somos nada, nós estamos. Por exemplo, no momento eu estou como apresentador, mas amanhã ou depois eu posso deixar de ser, né? Você, por exemplo, talvez pode estar um professor, você pode estar um advogado, mas amanhã ou depois os dias passam e nós também deixamos de existir, mas Ele é o único que é. Então esse é o significado de seu santo nome. E ele disse claramente para os filhos de Israel que não queria que o seu nome fosse profanado. Vamos ver com relação ao moderno Israel, se o mesmo se aplica. Alguns consideram ser sinal de humildade orar a Deus de maneira comum, como se estivessem falando com um ser humano. E aqui eu quero fazer uma pausa. Muitos se referem a Ele como você, nas músicas, né? Músicas que chamam a Deus de você. Isso é muita falta de reverência, isso é muita ousadia, isso é muita petulância. Pessoas que conversam com Deus, que oram a Deus em pé, como se estivesse falando com um igual a Ele. Nós precisamos nos prostrar, nos ajoelhar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Continuando o texto, eles profanam seu nome, misturando desnecessária e reverentemente em suas orações as palavras Deus Todo-Poderoso, tremendas e sagradas palavras que nunca deveriam passar pelos lábios, senão em tom submisso e com sentimento de respeito. Obreiros Evangélicos, página 176. Então, igualmente com relação ao moderno Israel, a mesma orientação é dada, que precisa haver o devido respeito, que precisa haver a devida reverência ao tratar do Santo, né, do Altíssimo. Aqui continua dizendo esse texto importante, aqui na nossa lousa virtual, você pode ler comigo, diz assim: Para santificarmos o nome do Senhor é necessário que as palavras em que falamos do Ser Supremo sejam pronunciadas com reverência. Santo e tremendo é o seu nome, Salmo 111, verso 9. Não devemos nunca, de qualquer modo, tratar com leviandade os títulos ou nomes da divindade. Ao orar, penetramos na sala de audiência do Altíssimo e devemos ir à sua presença possuídos de santa reverência. Os anjos velam o rosto em sua presença. Os querubins e os santos serafins aproximam-se de seu trono com solene reverência. Quanto mais deveríamos nós, seres finitos e pecadores, apresentar-nos de modo reverente perante o Senhor, nosso Criador. Maior Discurso de Cristo, página 106. Então, meus amados, dispensa comentários, né? Ficou muito claro aí para nós a atitude que nós devemos ter ao nos referir, ao nos dirigir ao Altíssimo.
Vamos aqui para mais uma comparação. Que está agora em Salmos 44, 20 a 21, na Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Então, meus amados, o salmista ele diz aqui que se nós esquecermos o nome do nosso Deus e nos voltarmos para um Deus estranho, um Deus contrário, um Deus diferente daquele que é o verdadeiro, Deus ele sabe, Deus ele está vendo, né? E hoje, lamentavelmente, o povo do Advento escolheu um Deus estranho, um Deus diferente. Não o Todo-Poderoso, não o Altíssimo, que nós devemos até cuidar ao pronunciar esse nome, de tão grandioso ele é. Mas vamos ver com relação ao povo do Advento o que é dito. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Life Skits, página 196. Citado também em Eventos Finais, página 72, Mensagens Escolhidas 3, página 163, Testemunhos Seletos 3, página 443. Então, meus amados, aqui eu fiz questão de colocar esses textos de comparação, que aqui fala de esquecer o nome do nosso Deus e admitir um Deus, aceitar um Deus estranho. E aqui a mensageira do Senhor, ela fala que nós não temos nada que temer quanto ao futuro, a menos que nós esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado. Mas muitos, hoje em dia, têm citado só isso aqui. Quando citam esse texto, eles citam só isso aqui. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira que o Senhor nos guiou no passado. E eles esquecem de citar isso aqui. E os ensinos que nos ministrou no passado. Porque foi justamente isso que o povo do Advento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, esqueceu. Os ensinos que Deus ministrou a esse povo no passado, como nós vimos, né, nos vídeos anteriores, no seminário, esses ensinos eles foram abandonados e admitida uma nova filosofia. E estamos agora analisando aqui a difusão dessa nova filosofia, né? Os fundadores desse novo sistema iriam às cidades e fariam um trabalho maravilhoso, como nós vimos. E precisamos demonstrar aqui claramente que a igreja ela esqueceu esses ensinos. Então ela tem algo a temer ou não tem? Porque aqui a condição é: nada temos que recear quanto ao futuro, a menos... Existe uma condição, que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está ignorando a maneira que Deus guiou essa igreja e concedeu a ela todos os ensinamentos que ela recebeu no passado. Ela está ignorando isso e está achando que pode manufaturar um corpo doutrinário contrário a verdade que Deus revelou a essa igreja. Então, ela tem muito que temer. Deus é longânimo, paciente, é benigno, mas as suas misericórdias têm um limite, né? Vamos seguir adiante aqui para mais uma comparação. Lá em Isaías 28, verso 13, na tradução brasileira de 2010, diz assim: portanto, a palavra de Jeová, ou na Bíblia de Jerusalém, a palavra de Yahweh, né, lhe será preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e fiquem quebrantados, enlaçados e presos. Por isso ouvi a palavra de Jeová, ou de Yahweh: homens escarnecedores, que tendes o domínio sobre este povo que está em Jerusalém. Então aqui nós vemos que a forma correta de se estudar a palavra de Yahweh é um pouco aqui, um pouco ali.
preceito sobre preceito. Vamos ver com relação ao moderno Israel qual foi a orientação. O Espírito do Senhor estará nas instruções e as dúvidas existentes em muitos espíritos serão banidas. Os próprios testemunhos serão a chave que explicará as mensagens dadas, como texto escriturístico é explicado por texto escriturístico. Muitos lerão com ansiedade as mensagens que reprovam o erro, para que aprendam o que hajam de fazer para serem salvos. A luz raiará no entendimento, e o Espírito impressionará a mente. À medida que a verdade bíblica é clara e singelamente apresentada nas mensagens que Deus tem estado a mandar a seu povo, desde quando? Desde 1846. Olha que interessante. Essas mensagens devem encontrar seu lugar nos corações e operar-se-ão transformações. Carta 73, 1903, encontrada em Mensagens Escolhidas 1, página 42. Então, meus amados, assim como nós devemos estudar as Sagradas Escrituras, um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, regra sobre regra, nós devemos também estudar os testemunhos da mesma forma, porque muitas pessoas estão pegando textos isolados dos testemunhos para tentar fundamentar um Deus estranho, um Deus trino, enquanto muitos outros textos dos próprios testemunhos vêm desmentindo, desmistificando todas essas afirmações. Então vamos aqui agora para vários textos das Escrituras, onde nós, comparando texto com texto, preceito sobre preceito, regra sobre regra, vamos ver o que as Escrituras dizem a respeito do Deus verdadeiro. Em João 17,3 nós encontramos: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então não são três que são coiguais, coeternos. Aqui Jesus estava orando ao Pai, ele disse, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, ele diz, se referindo a si mesmo, a quem enviaste. Em 1 Timóteo 2,5, nós encontramos: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mais um texto claro, que demonstra de forma inequívoca a diferença entre Deus e entre Cristo. Um só Deus e um só mediador, que é Jesus. 1 Coríntios 8,6: todavia para nós há um só Deus, e aqui Paulo especifica quem é esse Deus: o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mais um texto claro, Próximo texto aqui em nossa lousa virtual, João 20,17. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai. Algumas traduções falam detenhas, Mas vai a meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Jesus, ele tem um Deus. O Deus de Jesus também é o nosso Deus. O Pai de Jesus também é o nosso Pai, Efésios 4,6: há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Só voltando aqui, não vamos confundir aquele texto que se refere a Jesus de Isaías, não sei se é Isaías 9, 8 verso 9, alguma coisa assim, eu vou colocar aqui depois na tela, que se referindo a Jesus, será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós não podemos confundir essas expressões como colocando a Jesus como um ser coigual em existência, em autoridade, poder, como o Pai. Porque quando fala Pai da eternidade, significa que ele é antes de todas as coisas existir. Ele era um com o Pai. Quando fala Deus forte, a designação Deus aí é uma designação aplicada a Cristo em vários momentos pela sua natureza divina.
Ele é Deus não porque ele é coigual, mas porque ele é Filho unigênito. Então o Filho de Deus, ele possui a mesma natureza divina, por isso ele é chamado de Deus em alguns momentos. Mas em vários outros textos, nós vemos aí que existe apenas um único Deus, ou seja, um que é soberano, ele está acima, né, de todos. Em Gálatas 3, verso 20, nós lemos assim, mas não há intermediário, tratando-se de uma só pessoa, e Deus é um só. Então, o intermediário, para haver um intermediário, precisa de quantas pessoas? No mínimo 2, porque o intermediário ele vai intermediar entre uma e outra. Então aqui o texto está falando, não há intermediário tratando-se de uma só pessoa. E aí ele conclui dizendo, mas Deus e Deus é um só. Né? Então, ou seja, Jesus é o intermediário, é o mediador entre Deus e o ser humano, aqueles que o buscam, né? Então vamos para alguns outros textos aqui das Sagradas Escrituras. Filho de Deus ou Deus Filho? Vamos ver o que a Bíblia diz. Porque o dogma da Trindade, só voltando aqui, ele diz que são 3, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas se você pesquisar toda a palavra de Deus, você nunca vai encontrar nenhum texto da Bíblia chamando Jesus de Deus Filho. Essa expressão exata, Deus Filho. Você vai encontrar Filho de Deus, algumas vezes você vai encontrar até Deus chamando Jesus de Deus, mas Deus Filho você não vai encontrar, e nem Deus Espírito Santo. Você vai encontrar Espírito de Deus, ou Espírito do Senhor, Espírito de Yahvé, né? De Yahweh, né? Mas Deus Espírito Santo você não vai encontrar. Então vamos ver se a Bíblia apresenta, vamos comprovar, né, nas Escrituras, aqui nossa lousa virtual, se a Bíblia apresenta Jesus como Filho de Deus ou como Deus Filho. Lucas 1,35 diz, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo disse isso a Maria, né? Então aqui também falando sobre o Espírito Santo, o define também como a virtude do Altíssimo. O Espírito Santo descerá sobre ti, a virtude do Altíssimo te cobrirá, né, com a sua sombra. Então aí o Espírito Santo, ele é comparado, ele é identificado como a virtude do Altíssimo, ou seja, o poder do Altíssimo. E Jesus seria chamado Filho de Deus. Mateus 14,33 diz, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então Jesus ele foi adorado pelos discípulos não como Deus Filho, mas como Filho de Deus. Como Filho de Deus ele pode ser adorado, ele deve ser adorado. Segundo João capítulo 1, versículo 3 diz assim, estejam convosco na verdade e no amor, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Jesus Cristo é o Filho do Pai. Não é o Deus Filho, mas é o Filho do Pai. João 6,69 e João 10, 29 a 30 também diz, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Vários textos das Escrituras, a inúmera maioria. Por isso que é importante, seguimos aquela orientação lá da Isaías, né? 28, verso 10, se não me engano. Texto mais texto, preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, regra e mais regra. Então aqui nós vemos vários textos chamando a Jesus de Filho de Deus. Marcos 1, verso 1 também, aí vem dizendo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mais alguns textos, Mateus 16, 16, 17. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne e sangue quem te revelaram, Jesus falou a Pedro, né, quando ele disse isso, mas meu Pai que está nos céus. Então essa verdade, amada, ela não pode entrar na nossa vida, na nossa mente, se não for por Deus, pelo Pai. Muitas pessoas estão aí sendo enganadas, estão à mercê dos enganos satânicos, porque o próprio Satanás colocou em dúvida, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Ele colocou em dúvida se Jesus era o Filho de Deus, não se Jesus era o Deus Filho. E hoje ele está
enganando muitas pessoas para que não aceitem que Jesus é o Filho de Deus. Mateus 27:54 diz: E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Até um gentio, um pagão, né? Aquele centurião, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. João 11, verso 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, o próprio Jesus aí se referindo como Filho de Deus, né? João 20:31. Estes, porém, os milagres que foram descritos, né, no evangelho dele, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Não em nome de uma trindade, mas em nome de Jesus Cristo. Ou em hebraico, né, a língua original de Jesus, Yeshua, Hamashia. Alguns aí vêm usando outras expressões, mas o mais importante para nós entendermos é que Jesus é o Filho, né? Vamos ver também que o Pai revelou essa verdade importante, né? Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor a meu Senhor, ou disse Yahweh a meu Senhor, né? Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Mateus 3,17, conferi também Marcos 1,11. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, lá no dia do batismo de Cristo, o próprio Pai declarou, né? Este é o meu Filho. Ele não falou, este é o Deus Filho. Ele não falou isso, meus amados. O dogma da Trindade é um dogma pernicioso, que para introduzir uma terceira pessoa, colocou a segunda como coigual com a primeira, para que a terceira também pudesse ser coigual com a primeira. E Satanás tentou se intrometer nisso daí, como a terceira pessoa, mas nós sabemos que a Trindade ela não tem amparo nas Escrituras. E o próprio Pai declarou que Jesus era o seu Filho amado, não Deus Filho, mas o seu Filho amado. Mateus 17, verso 5, diz o seguinte: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. Então aqui também, nessas duas vezes, né, no batismo e no Monte da Transfiguração, o Pai falou: este é o meu Filho amado, para que ninguém tivesse desculpa. O próprio Deus declarou quem era Jesus, o seu Filho amado. Nosso vídeo já passou de 20 minutos, mas eu peço que você permaneça aí conosco, assista o vídeo até o final, porque temos aqui alguns textos, né? Não queremos deixar para passar no próximo vídeo, para nós fecharmos esse tema aqui nesse vídeo. Lucas 20, verso 13. E disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo seja respeitado. E nós sabemos que quando Jesus contou essa parábola, ele estava se referindo, né, esse filho amado aí a si como a si mesmo, como sendo a si próprio, né? Além do Pai ter revelado, né, o Filho também revelou. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, uma terceira pessoa não conhece o Pai e o Filho? Interessante, né? Vamos ver João 5, verso 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. João 5, 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, foi algo concedido pelo Pai. A vida que tem em Jesus, o Pai concedeu que ele tivesse vida em si mesmo. É importante isso ficar bem claro. Nós estamos aqui comparando texto e mais texto, preceito e mais preceito, regra e mais regra, para fundamentarmos a verdade de quem é verdadeiramente Deus, de quem é verdadeiramente Jesus,
Depois entraremos um pouco mais a respeito do Espírito Santo. João 10:30 vem dizendo, eu, Jesus, e o Pai somos um. O próprio Cristo disse, né? Vamos ver agora sobre o Filho gerado pelo Pai Celestial. Salmo 2, verso 7. Proclamarei o decreto. O Senhor, ou Yahweh, me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É importante frisar mais uma vez que essa palavra Senhor, ela foi introduzida nas Escrituras, ela não existia, o que havia era Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová, como queira, as transliterações, mas o fato é que Senhor não é nome, Senhor é pronome de tratamento, né? Então, o correto é, Yahweh me disse, tu és meu filho, se referindo a Cristo, né? Eu hoje te gerei. Provérbios 8:12 e verso 22 a 25. Jesus, referindo-se a si próprio, disse, eu a sabedoria habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O Senhor, ou Yahweh, me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida. Né? Aqui está no feminino porque ele se refere a si como sabedoria, né? Para haver uma concordância aí nominal. Desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Conferir Mateus 11:19 e Lucas 11:49 e Mateus 23:34 a 36, onde Cristo aí se refere a si mesmo como a sabedoria, né? Pode ler depois esses textos. 1 Coríntios 1:25 a 30 diz, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vendo? Aqui fundamentando a nossa afirmação de que quem se identifica como sabedoria lá em Provérbios 8, verso 12, 22 a 25, é o próprio Cristo, né? Paulo aqui identifica a Cristo como poder de Deus e sabedoria de Deus, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Em Hebreus capítulo 1, verso 1, nós temos também a fundamentação de que ele foi gerado, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, o Filho gerado pelo Pai Celestial, e confirma no verso 5, né, o texto de Hebreus, falando, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Em Hebreus 1, verso 6, diz, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, ele é filho de Deus duas vezes, né? Antes da encarnação e após a encarnação. Hebreus 4,14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, melhor, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 5, verso 5, vem relatando, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. 1 João 5, verso 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, quem gerou a Cristo? O Pai. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele, fazendo uma referência anterior ao que o gerou, ao que dele é nascido. Uma referência a Deus, né? Muitos aqui, eles colocam isso como um nascimento espiritual. Todo aquele que ama ao que o gerou, no caso de Deus, ama ao que dele é nascido, ou seja, ama a todo ser humano que nasceu de Deus. Mas isso não tem cabimento, né? Filho duas vezes e desde a eternidade. Provérbios 30, verso 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Então nós vemos aqui, meus amados, vários relatos aqui com relação à criação, dando ciência de que o Criador tem um nome
e o seu filho também. João 3, 10, 13. Jesus respondeu e disse: Tu és mestre em Israel e não sabes isto? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, respondendo aqui a pergunta de Provérbios 30, verso 4, quem subiu ao céu e desceu? Jesus, ele respondeu, que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, Isaías 9, 6, que é aquele texto que eu havia dito, que chama ele de Deus forte, E aí tem vários outros textos para vocês compararem, Mateus 22, 41 a 46, Lucas 1, 31 a 32, Mateus 16, 13 a 17 e João 5, 16 a 27. São muitos textos, amados, não dá para nós lermos todos aqui. Por isso é importante que você continue estudando e pesquisando esse assunto. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, os defensores do dogma trinitário, eles enfatizam mais essa expressão, Deus Forte e Pai da Eternidade, do que essa daqui, Mas é importante nós vermos que aqui é dito que um filho se nos deu, que foi o Filho de Deus, ele foi dado, O próprio texto de João 3,16, que é o verso áureo da Bíblia, um dos versos mais conhecidos das Escrituras, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, antes de ele ser dado, ele já era filho, Importante enfatizar isso. Deus forte por quê? A palavra Deus remete à autoridade, ele tem a autoridade do próprio Deus, por isso ele pode ser chamado de Deus forte, E ele tem a natureza de Deus, ele é divino como Pai. E por que Pai da eternidade? Porque antes de todas as coisas existirem, antes do tempo existir, ele já era um com o Pai, Miqueias 5:3. Isso aqui é muito importante, analisar esse texto em comparação com o de Isaías, porque ele diz: Tu, Belém, Efrata, posto que pequena dentre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas, a versão ao meio da revista atualizada diz: cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então ele teve uma origem. A sua origem é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, ok, meus amados? Inclusive, até os demônios sabem disso. Olha o que diz em Mateus 8, verso 29. E eles que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, E Marcos 5, 7 a 9 também, E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, meus amados, essa legião, ela sabia quem era Jesus, que ele era o Filho de Deus, que ele não era o Deus Filho, que ele não era a segunda pessoa da Trindade, mas que ele era o Filho do Deus Altíssimo. Lucas 4, 41, conferir também o 8, 28, diz... deixa eu voltar aqui. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Eles saíam, muitos, aqui fala que muitos demônios que foram expulsos por Jesus clamavam e diziam, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Então, meus amados, até os demônios sabem quem é Jesus. E eles estão enganando você para que você não veja Jesus como Filho de Deus. Mas diante da presença poderosa de Jesus Cristo, eles eram obrigados a confessar isso, meus amados. Eles eram obrigados a confessar.
Vamos para Tiago 2,19, diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também o creem e estremecem. Então, além dos demônios saberem quem é Jesus, eles sabem que existe um só Deus. Vamos continuar essa outra parte aí no próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, já chegamos a 35 minutos. Peço que você aí dê o like, você clique no joinha para ajudar a gente. Se inscreva no canal se não é inscrito. Compartilhe esse vídeo também para outras pessoas. Vamos ajudar aí a compartilhar essa mensagem. Se você quiser apoiar esse canal também, deixar o link aqui embaixo para você ajudar, né, ao canal. Temos as nossas despesas, temos equipamentos a adquirir para melhorar o canal. Se você quiser ajudar e puder, contamos com a sua ajuda. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo do nosso seminário.